Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo mais um episódio do Contexto, nosso podcast de marketing, cultura e os bastidores das decisões que ninguém vê, mas que fazem tudo acontecer no mercado digital. Eu sou o André Catapã, mais uma vez, e aqui está do meu lado o Christian Urbanerra. Tudo bem, Christian? Como é que você está? Sobre o que nós vamos conversar hoje? Eu ia te dizer, eu tô aqui sofrendo com o frio, tá? Eu não sou muito fã do frio. O outro dia estava em 4 graus, 3 graus ali, não gosto. Então, só colocando esse aviso. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quê, gente? A gente vai falar sobre marketing e inteligência artificial. Algumas perguntas que vamos conversar, né, o André e eu, além de opiniões pessoais, porque eu acho que a opinião pessoal ficou meio estranha, mas nossa opinião sobre o mercado de inteligência artificial, sobre o nosso trabalho com escrita, como copywriters, como estrategistas também, empresários. Será que a IA vai destruir os nossos sonhos? Será que vai destruir o mundo? Será que vai salvar a gente? O que vai acontecer com os empregos? Então, nós vamos falar disso no episódio de hoje. Mas, antes de começar o episódio, a gente precisa lembrar o seguinte, tá? O nosso patrocinador master, que comprou todas as nossas cotas de patrocínio do podcast, assim, não sobrou nada, é a consultoria criativa Contexto. Esse nome ficou melhor do que o episódio passado. Consultoria criativa Contexto. Se você tem um projeto, uma marca, um produto, uma página, e gostaria de ter o olhar do André, o meu olhar, trabalhando por você, ou seja, você gostaria de ter outras opiniões externas, que não estejam enviesadas, talvez por um apego emocional ao projeto, talvez por um apego de que você não consegue ver o ponto cego, você pode alugar os nossos olhos, você pode contratar a gente, pode fazer com que a gente trabalhe por você para encontrar esse gargalo, para encontrar esse ponto cego. E é só questão de, se você está ouvindo aqui no Spotify, é só ir no link que está aqui dentro do Spotify para o Substack, porque ali vai encontrar o link para entrar em contato com a gente. Se estiver ouvindo no YouTube, é aqui no link embaixo na descrição, também vai poder saber. Poder encontrar todos os detalhes para entrar em contato com a gente, tá? É só mandar uma mensagem, ali a gente pode conversar. Recado dado. Vamos ao contexto do episódio de hoje. Vai, André. Então tá. É engraçado, né, que quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala que trabalha com marketing, né, as pessoas sempre falam, e a inteligência artificial, e o chat GPT, eu não sei se acontece com o Christian, mas comigo acontece direto, né? E se a gente olha para a cultura, é interessante, né, que os computadores com consciência própria, eles nos fascinam, né, há muito tempo, né? Então, tem o HAL 9000 do Stanley Kubrick, tem o T-800 do Exterminador do Futuro do James Cameron, tem o sistema operacional com a voz da Scarlett Johansson naquele filme Her, do Spike Jonze, sim. eu acho. Então, assim, culturalmente dá para notar que a gente é fascinado, né, por máquinas pensantes. Eu lembro que tinha um filme chamado O Homem Bicentenário, que era um... É um filme, um dos meus favoritos. Eu adoro aquele filme e também, assim, essa relação, né, do homem-máquina, e é interessante porque sempre que a gente trata com isso, a gente lida, assim, o que é um ser humano, né? E então esse assunto ele causava fascínio, né, a gente, para nós culturalmente há muitos anos, né? Só que não é, e pensando nisso assim, não é de se espantar, né? Por que um chat GPT teve o sucesso que teve, né? Então assim, o lançamento do chat GPT aconteceu no final de 2022. E se eu não estou enganado, foi o aplicativo com uma adoção mais rápida da história, assim, em questão de 2 meses já tinha 100 milhões de usuários ativos, o que é coisa pra caramba, sabe? E eles acertaram muito assim na interface, né? Em que você manda uma mensagem e ele recebe, e você recebe uma resposta de volta, né? Então a gente começou a viver essa coisa que antes acontecia só na ficção, né? Uma máquina falante que responde para nós. E assim,
3 anos depois, a gente está aqui em 2025, a inteligência artificial, né, dominou o mundo, né? Todas as grandes empresas de tecnologia hoje, se não estão falando de inteligência artificial, elas estão atrasadas, né? Então, se você vê eventos de desenvolvedores como Google, como Apple, como Microsoft, a inteligência artificial é sempre a protagonista, né, dessa revolução. As notícias da OpenAI agora elas ganham até jornais de grande circulação. E é engraçado, tudo virou inteligência artificial. Acho que só o Gatorade ainda não virou com um princípio ativo de inteligência artificial, mas eu não duvido que não demore muito para ter alguma coisa assim, né? Então é óbvio que a inteligência artificial também também está na boca do marketing, né? Do nosso trabalho aqui como marqueteiro, né? Então, assim, como é que a gente vê isso? Trabalhando assim em empresas que seriam teoricamente as mais afetadas pela inteligência artificial, as que mais usam também inteligência artificial. Como que isso impactou o nosso trabalho, a gente que começou nesse trabalho antes da inteligência artificial, né? A gente, até uma vez uma colega de trabalho comentou assim, que perguntaram para ela assim, como que você era copywriter antes de ter o chat GPT? E assim, Caraca. como que você tinha essas ideias? Teve muita gente que foi copy antes da IA. É só perguntar pro David Ogilvy para ver o que ele te responde. Então precisa assim, de uma esfera de cristal, mas do resto... As pessoas acham estranho, né? E assim, como é que a gente trabalha com ela? Como é que a gente usa a inteligência artificial no nosso trabalho? Ela é uma ferramenta? Ela é uma muleta? Ela desperta a nossa criatividade? Ela acaba com ela? Acho que essa é uma discussão bem boa. Eu estou curioso para saber o que o Christian tem a me dizer, porque o Christian, eu acho que usa muito mais do que eu e de uma maneira muito mais inteligente. Eu me sinto quase um Neandertal aqui com inteligência artificial, mas acho que vai ser uma boa conversa, né, Christian? Vai ser bom, mas eu acho que você está superestimando o que eu consigo fazer. Eu só vou explicar o que eu consigo fazer. Você já viu alguns resultados também, né? Eu te passei ali algumas coisas que eu tenho feito, mas eu não sinto que era algo demais, né? Mas tudo bem ali. Por onde quer começar, André? Eu acho que vamos começar primeiro com essa questão sobre a primeira dúvida a primeira pergunta, né, que as pessoas me fazem, eu acho que pode ser a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui no episódio, que é assim: a inteligência artificial vai acabar com o nosso trabalho, nós que somos copywriters, estrategistas, trabalhamos no mercado digital, a gente acredita que as empresas vão automatizar todo esse processo, que hoje é um processo mais criativo, e vão colocar para uma máquina? Então, acho que essa é a primeira discussão, e eu acho que ela é bastante válida, porque, por exemplo, se você vê quais são os planos de um Mark Zuckerberg para usar a inteligência artificial no Facebook, a ideia dele é que, assim, você tenha em pouco tempo, né, você consiga descrever qual é o seu produto, ou tirar uma foto do seu produto. Então, imagine, sei lá, meus pais têm uma padaria, eles tiram uma foto de um bolo, colocam lá no gerenciador de anúncios, e a Meta vai criar o design das imagens, vai criar as legendas, vai criar a copy, vai fazer tudo, e a única coisa que você tem que fazer é enviar a foto, definir um orçamento e apertar um botão, e pronto, você tem uma campanha no ar. Então, a gente vê que, é um processo que eles estão acreditando que a empresa vai fazer isso tudo sozinho. E eu acho que muitos empresários estão apostando nisso também, né? Às vezes viraliza algum clipe assim de que, não, a minha empresa eu não contrato mais copywriters porque agora eu tenho 2 agentes de inteligência artificial que eles são treinados e eles fazem um trabalho muito melhor do que o que alguém que o contrato fazia, né? Então, existe esse medo, assim, né? Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso, Christian. O que você acha que vai Olha, acontecer? eu acho que a minha resposta vai incomodar uma galera, né? Por quê? Porque eu sinto que a IA vai substituir pessoas, sim, da mesma forma como a Revolução Industrial substituiu muitos trabalhos que antes eram feitos por pessoas e agora são feitos por máquinas. Mas o que acontece?
todo trabalho que é meramente operacional, esse trabalho, ele, se pode ser feito por uma máquina, vai acabar sendo por uma máquina de qualquer forma. A nossa, vamos dizer assim, como ser humano, né? A nossa matéria-prima é o nosso capital humano, ou seja, a nossa capacidade de encontrar conexões onde uma máquina, muitas vezes, por pensar só na lógica, ela não vai encontrar. E é aquilo de que, assim, Rory Sutherland, no livro Alquimia, já estou adiantando, né? É um livro que eu indico, e vou indicar aqui no episódio, é uma das minhas indicações para o episódio. O Rory Sutherland, ele tem um livro que se chama Alquimia, e ele fala, o ser humano não se move à lógica, da mesma forma como os cavalos não se movem à gasolina. Então, nós não podemos pensar de que todos os trabalhos que são algorítmicos, são lógicos, mecânicos ou mecanizáveis. Esses trabalhos que são feitos por humanos, então chega uma IA e vai substituir. Eu vou ter medo por isso. Então, se você só sabe saber fazer um trabalho operacional, então, sim, não preocupe-se, porque você não está desenvolvendo o seu capital humano, ou seja, a sua capacidade de resolver problemas de uma forma criativa. Porque tudo que produz a máquina é a média, e é medíocre. Então, as pessoas que são medíocres, ou a pessoa que não sabe, ou não, assim, a pessoa que se sente inferior à máquina, é tudo que não sabe reconhecer um texto. Aqui vou falar já como redator. A pessoa que não sabe diferenciar um texto feito por IA e um texto feito por um humano, uma pessoa que está abaixo da máquina. Significa que ela precisa aprender a escrever melhor. A escrita ainda é a maior sinalização de inteligência de uma pessoa. Quanto melhor você escreve, mais inteligente você aparenta ser. Aí ela pega todos os textos que existem e ela faz um raciocínio dentro dela para poder prever qual que seria a melhor resposta que se encaixa ali no teu pedido. Só que isso dali vem com inteligência generativa, né? Language Learning Machine. É uma máquina que Language Learning, ela aprende vai aprendendo a linguagem ali com o tempo. Então, quanto mais informação, mais ela vai aprendendo. Só que assim, se a informação que ela tem é 100% do que tem de texto na internet. Vou dar um exemplo. 100% dos textos que tem na internet, de artigos publicados, de PDFs pirateados, de transcrições feitas, tudo. Não podemos supor que esse 100% é de alta qualidade. O suficiente para falar, nossa, a IA vai gerar um trabalho espetacular, assim, porque ela vai ter acesso desse 100%, 99,5% vai ser lixo, vai ser muita coisa repetida, vai ser muita coisa que precisa melhorar. Então, é o trabalho da pessoa que está por trás da máquina saber identificar e separar. Ali você me ajuda, André. Como que é a frase? Joio do trigo? É assim. Separar o joio do trigo. Isso aí. Para isso, o ser humano que está por trás precisa de boas referências. Então, respondendo a pergunta, sim, aí assim vai substituir as pessoas que se conformam com ficar abaixo da máquina, que se conformam só com o trabalho operacional, que se conformam só com fazer coisas que são facilmente replicáveis e qualquer outro pode fazer, que são, assim, facilmente copiáveis, né? Uma máquina pode fazer. Então, sim, ali, essas pessoas vão sofrer. E estão sofrendo já. Eu também tenho uma impressão, e aqui é uma impressão porque eu não fui atrás de dados, mas a minha impressão, assim, de mercado é que nos últimos anos, no último ano, dos 12 meses para cá, uns 18 meses para cá,
eu acredito que vagas iniciais, elas tenham ficado cada vez mais raras. E raras no sentido, assim, tipo, vaga de estágio ou vaga de, por exemplo, um analista júnior. E eu acho que elas estão ficando mais raras, não porque as empresas necessariamente estão substituindo ou estão demitindo funcionários para trocar por uma inteligência artificial, mas elas estão mais raras porque ficou muito mais fácil de, por exemplo, alguém que tinha uma determinada função assumir uma outra função porque ela diminuiu o tempo de execução que ela levava para escrever. Então, se antes você levava assim, num dia você conseguia fazer X mensagens, e agora você consegue fazer 2x porque você usa inteligência artificial, você está mantendo o seu emprego, mas você está provavelmente assumindo um trabalho que seria de outra pessoa numa situação pré-inteligência artificial, né? E aí, aqui eu acho que isso entra um ponto que eu acho que é importante, que normalmente os empresários ali, eles não comentam isso, né? Que é comum de ouvir assim, não, porque eu com inteligência artificial eu faço um texto muito melhor do que o meu estagiário. E assim, pô, é óbvio, sabe? Imagina que você vai lá e todos os inputs que você dá para o chat GPT, você dá para o seu estagiário, para o seu analista júnior escrever. Imagina que ele tem acesso exatamente a essa V0 que você escreveu mandando para o chat GPT. Quando ele te mandar, se ele te mandasse um trabalho que você fez assim, provavelmente você não ia achar ruim, porque a ideia foi sua. Então você já parte de uma revisão de uma maneira diferente. Só que quando você pega um trabalho de uma outra pessoa que fez e você vai corrigir, a tua primeira, quando a gente corrige um texto, a gente tem meio que uma tendência natural a fazer uma crítica, a encontrar erros, porque é o que a gente está lá para revisar. E quando você faz algo com a inteligência artificial, você não faz tanto isso, porque afinal veio de você, né? Partiu de você. Então, assim, eu acho que essa questão assim, nossa, a inteligência artificial é muito melhor do que o trabalho de um copywriter. Tá, vamos dizer, do copywriter júnior, coisa assim, poderia até ser, mas eu acho que principalmente é uma mudança de percepção na forma como a pessoa avalia o trabalho que é feito por ela com uma inteligência artificial, porque ela não compara o trabalho dela mais IA feita por um trabalho tipo dela mais um analista, ela compara o trabalho dela mais uma inteligência artificial com só o trabalho do analista sem muitos inputs seus. Então acho que aí tem uma diferença bem fundamental. E o outro ponto que eu acho que também as empresas não estão pensando muito é como que você mantém depois, você renova quadros de funcionários, né? Porque a ideia também de você ter funcionários começando é como que você mantém a tua estrutura. Por exemplo, você vai lá, não, eu tenho um copywriter sênior, ele tem, sei lá, 7 agentes de inteligência artificial e eles trabalham para ele. E se essa pessoa sair? Quanto tempo você vai demorar para colocar outra pessoa no lugar, sabe? Ou se dá algum problema ali, sei lá, o Cloudflare caiu e o negócio da Microsoft saiu do ar e o chat GPT não funcionou. E aí, o que você faz, sabe? Às vezes acontece, por exemplo, sei lá, o Facebook sai do ar por 8 horas. Porra, se acontece isso com o Facebook, será que não vai acontecer com o chat GPT algum dia? Exatamente. Dá para alguém tropeçar nos fios, né? Tropeçou, desligou. Pá, agora tem que ir para plugar tudo de novo e ligar a energia de novo. Ali vai demorar. Então, tem agências, né? Outro dia, a Renata, não sei se viu, André. Renata é uma colega da gente, pessoal. Ela tem uma agência e ela falou que teve que por sinal, a agência, acho que se chama Agência Bold, o Marketing Bold. Algo assim, um nome. Depois eu peço para ela o nome. Mas não sei se você viu que ela, no frio, naquela manhã que aqui em Joinville estava em 4 graus, ela morava em outra parte, eu acho que Londrina, estava em 2 graus, mas não teve energia no bairro. E teve que lavar louça com essa água gelada. Não sei se tomou banho, espero que não. Mas não tinha energia e não tinha assim, aquecedor a gás, calefação a gás, não tinha nada disso. Então, ali ela precisou esperar para a energia voltar, para ela poder estar confortável. Por que eu estou trazendo o exemplo da nossa amiga Rê?
Porque, como falou o André, isso pode acontecer com o ChatGPT. Saiu do ar e você tem que fazer uma entrega urgente. Se você não souber como fazer uma boa cópia, você vai ter que ficar refém de que o ChatGPT volte para você fazer o seu trabalho. Mas, assim, antes da inteligência artificial, temos uns 120 anos registrados de publicidade, porque você, se essa é a sua profissão, porque você não sabe, Sim. você está ficando refém do ChatGPT. Então, assim, eu acho que muitas pessoas estão se esquecendo que é uma ferramenta, ainda, é uma ferramenta. Inteligente, mas uma ferramenta só. E eu acho que a gente vai falar mais disso depois, né? Mas também não quero virar aquela figura assim do, meu Deus, vou demonizar o chat GPT, vou demonizar a inteligência artificial. Não é o caso, né? Mas eu acho que dá para ter uma discussão madura sobre esses impactos até mesmo sociais, antropológicos. Eu acho muito engraçado, assim, que o chat GPT saiu não tem nem 3 anos e eu sou católico, né? O Papa foi eleito hoje no segundo dia de pontificado dele, num dos discursos, ele já falou sobre os impactos da inteligência artificial, assim, então, ver como é um assunto que realmente está, que ele tem esse caráter, assim, né? É uma disrupção muito grande, eu acho que a gente não pode fingir que isso não existe, mas também não acho que é a melhor solução a gente também ficar nessa coisa assim de que é o fim do mundo, que eu acho que como a gente vai ver aqui, não deve ser a nossa opção, né, a nossa opinião também, né, Cristian? Só deixa eu organizar aqui, porque não sei se vai mencionar os níveis de IA, mas não sei se... Vou sim. Você quer comentar alguma coisa mais aqui da questão de inteligência artificial e como impacto no nosso trabalho, ou a gente já pode passar para como a gente usa isso agora? Não, eu só quero falar... Tá, não, que organizar um negócio aqui. Um outro comentário, né, é que, assim, para o pessoal já ter uma ideia do nosso contexto, o André, ele trabalha como copywriter e ele trabalha com marketing em uma empresa gigante do digital. Eu tô com uma empresa, eu trabalho com um especialista e o André tem contato com agentes de IA, então por isso que vamos falar sobre isso. No meu caso, eu estou trabalhando agora com um especialista especificamente de IA. Ele é empresário. O André já conhece ele, o Fábio. E qual que é o diferencial dele? Ele tem, ele é CEO de um grupo de 8 empresas. Ele estruturou um SaaS, um Software as a Service, um sistema para um nicho bem específico e tem 40 mil usuários esse sistema. E ele me falou que a inteligência artificial não moveu o ponteiro do negócio dele. Assim, não teve impacto profundo assim no faturamento, nos processos, porque facilitou, mas não foi assim determinante. Por quê? Porque ele falou o seguinte: as empresas que estão demitindo em massa hoje por conta da IA são empresas que têm problemas que não têm a ver com IA, são problemas de gestão. E eu vou citar algo que ele falou em uma aula que ele deu na mentoria. Vou citar o que ele disse, ou sintetizar o que ele disse, né? Na verdade, não foi exatamente assim, mas isso eu acho que vai servir para vocês também, para vocês que estão ouvindo aqui o podcast, que são palavras de uma pessoa que, de novo, está dentro de um grupo de 8 empresas. Ele tem que treinar equipes, ele sabe o que é pagar muita grana em imposto, ele sabe qual que é a realidade de empresas que fazem mais de 100 milhões ao ano. Ele sabe disso, então. E ele é engenheiro de software, ele está com a inteligência artificial desde antes que fosse popular, desde 2021, 22, assim. Então, só para ter uma noção de o peso dessas palavras, das seguintes palavras. Ele disse o seguinte: se o problema está mal definido,
se você não sabe explicar o que quer, se o processo é confuso ou mal estruturado, não adianta esperar que a inteligência artificial vá organizar o caos por conta própria. Ela não é mágica, é multiplicadora. Quando você tem clareza, ela acelera. Quando você tem bagunça, ela só amplia a bagunça. Então, eu quero que você pense nisso Eu aí. adorei isso daqui, mas continua. Nossa, muito bom. Então, eu quero assim, que todo mundo pense nisso daí. A inteligência artificial vai amplificar. Se você tem um negócio que é uma bagunça, vai amplificar essa bagunça. Se você tem clareza nos pedidos, não sei se você tem visto essas dicas de prompt, de engenharia de prompt. Eu quero que você haja como tal e que dá muita definição, muitos detalhes. Por quê? Porque você está criando contexto para ela saber com o que trabalhar. Nós, como seres humanos, muitas vezes não precisamos de muito contexto, porque nós não somente usamos a linguagem escrita ou a linguagem que você está ouvindo para nos comunicar. A gente usa a linguagem visual, por exemplo. Então, se você estivesse assistindo o podcast pelo YouTube, ao ver as minhas expressões, você vai perceber se eu estou nervoso, se eu tenho segurança sobre o que eu estou falando, etc. Você sabe quando uma pessoa, a linguagem corporal diz uma coisa e a fala diz outra. Então, ao haver essa contradição, você sente que algo de errado não está certo. Então, nós, como seres humanos, por sermos mais complexos que uma IA, que só trabalha com informação textual, algumas estão começando o ChatGPT vai reconhecer uma foto e sabe reconhecer que são pessoas. Sim, mas é por conta de que foi carregado um banco de dados de como é um gato, como é um rosto humano. E se vem algo meio diferente, ele vai falar, eu não reconheço essa imagem. Então, mais uma coisa que o Fábio diz ali, ele falou o seguinte: o que mais vejo hoje é gente tentando usar inteligência artificial como uma forma de fugir do trabalho intelectual. Querem que o ChatGPT resolva um problema mal formulado, querem automatizar tarefas que nem deveriam existir, ou montar fluxos sem saber o que entra, o que acontece no meio e o que precisa sair do outro lado. E aí se frustra com a ferramenta, com o resultado, com o negócio. Então, no final, ele diz: quem sabe pensar, usa a IA como alavanca. Quem não pensa, usa a IA como distração. Então, eu adorei isso daí, Christian. Adorei a visão. Eu não tinha o Christian colocou na nossa pauta aqui, né? Isso que ele leu, e eu não tinha lido ainda, né? Mas eu achei muito interessante porque o Fábio, assim, reconhecidamente é uma pessoa que eu acho que é talvez a pessoa que eu vi, assim, que mais entende disso, assim, pelo menos que eu conheça aqui, porque e ele é bem low profile, né? Assim, tipo, bem low profile. O Christian, eu espero que vai deixar ele famoso, mas para mim o cara tem assim uma visão diferenciada, né, do negócio. E justamente eu acho que o que me chama a atenção é justamente essa percepção dele de que você primeiro tem que organizar, vamos dizer, o seu pensamento para você conseguir utilizar a inteligência artificial. E por isso que muita gente se frustra, né? E eu acho que uma coisa que a gente vai ver depois é, às vezes a pessoa não tem clareza sobre o que ela pede e depois ela também não tem consciência ou gosto para avaliar o resultado. E daí, beleza, ela faz um negócio super rápido, mas vira uma porcaria, né? Então, com isso em mente, né, sobre o trabalho, de novo, não é demonizar a IA, é reconhecer o trabalho dela. Ela, por exemplo, para mim, já agora fazendo a ponte sobre o nosso trabalho, para mim tem me ajudado muito a acelerar muitos processos, mas não tirou o trabalho mais gostoso para mim, que é criar, que é pensar em novas ideias. Essa parte, muitas pessoas dizem, não, agora a IA está fazendo arte, agora tá... Mas, cara, eu estou conseguindo fazer coisas que, por minhas limitações, eu não conseguia fazer. Eu não sei mexer no Photoshop, por exemplo. Agora, com IA, eu consigo, por conta de que eu sei o que eu quero, consigo gerar imagens, gerar apostilas, gerar materiais. Eu estou em outro projeto, né?
que estava falando com o André, que tem a ver com entrega de produtos físicos. Fazer uma marca que, além dos produtos digitais, dos infoprodutos, também trazer produtos físicos. A gente não tem orçamento para trazer um designer e tal, mas a gente contratou um designer que trouxe identidade visual. Então, com a identidade visual, que foi feita por esse designer, muito antes do ChatGPT existir, essa identidade visual ficou guardada. Agora que eu estou tirando essa identidade visual, que ainda é relevante, ainda é pertinente, ainda se encaixa com o propósito da marca, estamos usando ela para fazer os produtos físicos. O que eu estou usando? Daqui a pouco eu vou mencionar, mas grande medida é por ajuda da inteligência artificial. Então, eu não permito que ela faça algumas coisas onde eu quero trabalhar. E justamente, quando eu faço isso, o trabalho fica muito melhor. Muito melhor. E imagino que o André também. Então, assim, não é o caso de e é o demônio. Não. Ajuda, uma ferramenta. É tipo uma calculadora. Vai te ajudar a fazer cálculos mais rápido. Mas também não é uma salvação. Não é um anjo. Se não é um demônio, também não é um anjo. É o que é. É o Mjolnir do Thor. Quando você vai usar, vai conseguir fazer coisas boas, assim, com ele. Agora pensando um pouco, né, nos usos, né, o Christian trouxe um negócio, eu lembrei de uma vez que eu mandei uma mensagem para ele, a gente estava discutindo alguma coisa, assim, acho que até era a respeito do podcast, e aí eu comentei com ele, eu mandei para ele um documento, assim, e comentei assim, nossa, eu acho que eu tive o almoço mais depressivo da minha vida, porque eu fiquei almoçando e conversando com o ChatGPT para desenvolver uma ideia enquanto eu estava almoçando. Só que assim, no final saiu um resultado lá que, se eu tivesse pensado e depois ido digitar e não sei o que e tudo mais, beleza, eu teria feito, mas eu teria feito na hora do almoço, embora eu acho que não, a gente não tô recomendando a ninguém trabalhar na hora do almoço conversando com o chat GPT, mas foi um exemplo de um uso assim que saiu, que foi usado como uma ferramenta, foi uma conversa, eu fiquei um tempo lá conversando, e aí isso eu até imagino assim que talvez no futuro o que a gente chama assim de sistema operacional seja justamente uma inteligência artificial, né? Você fala e as coisas acontecem e você vai trabalhando em cima, né? Mas, enfim, acho que isso não é essa perspectiva de futuro da tecnologia não é bem o que a gente quer falar aqui, mas eu trouxe também aqui no podcast uma escala que o nosso guru, né, o Rafael Tienson, ele compartilhou Eu quero compartilhar a tela, porque eu fiz no Excalibur, isso era o que eu estava fazendo. Para quem estiver no YouTube, vai conseguir ver. No Spotify, vai ter que imaginar muita coisa. A gente vai tentar descrever, mas... Tá, então eu vou começar a ler aqui, porque o Rafael ele fez uma escala, assim, de quanto você usa IA no seu trabalho. E aqui eu pensei em fazer o seguinte, Christian, que é o seguinte, eu vou falando e a gente usa, por exemplo, eu vou falar escala 1, escala 2, e a gente vai comentando, tipo, a gente usa isso em determinados pontos, acho que pode ficar um pouco mais fácil até para quem vai ouvir depois. Legal. Então, assim, por exemplo, inteligência artificial 0, né? A escala 0. Nenhum uso de inteligência artificial em nenhuma etapa, como faziam os Cro-Magnons até 2022 depois de Cristo, né? Poderia ser bom ou ruim, mas sempre tinha um RG para a gente processar. Então, aquele negócio que você não usou nada da inteligência artificial e não usou para nada. E aqui, por exemplo, eu consegui pensar, para ver como já mudou muitas coisas do trabalho, né? O meu trabalho que hoje em dia não tem nada de inteligência artificial são as minhas newsletters no Substack. Eu não uso nada, tudo que está ali fui eu que escrevi. Uma vez eu fiz uma newsletter que eu utilizei para fazer um trecho ali que eu não lembrava de um livro, eu fui lá e fiz. E eu não gostei, sabe? Depois eu fiquei me sentindo meio mal, assim, falei, não, esse aqui eu acho que tem que ser só eu, até por isso que saem tão poucas newsletters, né? Porque depende só de mim, mas eu acho que é um dos exemplos, assim, meu que é inteligência artificial 0. Para mim, ali, IA 0, eu deixaria esse nível, hoje em dia, só para alguns ensaios, tá? Para alguns ensaios. Por exemplo, o ensaio que eu fiz, não é ensaio, aí descobri que o nome seria artigo.
né, comentado, ainda não sei a diferença entre essa e o artigo, mas assim, eu fiz um texto no meu Substack, gente, tá? Na minha newsletter, na redação com sotaque. E ali eu fiz um comentário sobre o filme Um Homem Diferente, e ali não usei zero, assim, nada de IA. Foi tudo que eu comecei a escrever mês passado, finalizei o outro dia. E aí eu falo um pouco do filme, das minhas impressões, das minhas reflexões, e fiz uma linkagem ali para a regra 4 do 12 Regras para a Vida. Ali fui lá, peguei o livro, fui ler, revisar essa regra, ali eu fiz a junção, né, com Bem o como material. os neandertais, né, Christian? Sim, mas para essas coisas, que é bem artesanal, eu não uso IA, mas qual que é o motivo, né? Eu não me sinto culpado, porque já daqui a pouco eu vou falar onde que eu uso IA em outros, porque eu estou falando em alguns ensaios, quando são muito de reflexão, quando são muito pessoais, ali eu tiro a IA do processo. Eu também. Por exemplo, para o manifesto do podcast, o roteiro não foi feito com IA. Sim. O roteiro foi revisado, lembra, André? A gente fez umas 3, 4 versões desse manifesto. Foi por aí Do mesmo. roteiro até que chegou a versão que você encontrou, que você está ali no perfil de Instagram. Até eu acho que precisaria, não sei, vou pensar se dá para subir aqui no canal o manifesto. Eu acho que dá sim. Era uma boa. Talvez seria legal para o pessoal não ter que sair daqui do canal de YouTube, mas no Instagram tá ali o manifesto. Nem no Substack subir. Agora que eu deveria postar. Então, essa parte do roteiro, né, ou seja, quando eu falo do roteiro, é o texto que você está ouvindo ali, que está sendo lido. Esse texto, esse roteiro, não teve intervenção de IA nesse texto, mas teve uma etapa do processo onde eu precisei usar IA. Ali, agora eu vou explicar onde, mas nesse texto final não teve, na revisão não teve, a edição também não teve. Foi tudo manual. Então, ali... e nesses dias... Hoje foi? Não, ontem. Eu tinha escrito outro manifesto para outro projeto. Também. O texto final, zero IA. Zero. Só um parágrafo, como André, né, um parágrafo que eu tinha dúvidas, mas ainda assim, eu fui na minha intuição, joguei no lixo o parágrafo da IA e botei ali a minha versão. Ainda estou como especialista fazendo essa revisão com ela, mas... E também, assim, né, não é uma questão de... porque é ruim, né, mas acho que às vezes a gente, quando é uma coisa que tem muito de sentimento ou alguma coisa que é uma reflexão, algo muito pessoal, pelo menos essa primeira versão é bom que saia de você, né? Porque senão, se você começa com a máquina, ela vai dar todo o tom ali, às vezes você pode ter uma copy legal, mas ela não vai funcionar, né? Mas não vai representar. Não vai representar, exatamente. Acho que essa é a palavra, não representa, né, o que você quer dizer. Eu vou partir para o segundo nível aqui, que é o nível 1, né? Inteligência Artificial 1. Aqui, uma inteligência artificial foi usada de uma maneira em que você sabia o que queria, mas precisava de opções rápidas, substituindo muitas vezes o uso de um dicionário. Esse aqui eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu até pensei que quando eu faço revisões, assim, eu adoro usar a inteligência artificial para revisões, normalmente revisões assim de português, de gramática, de clareza, porque às vezes você está escrevendo, sei lá, tem dias que você precisa escrever 10, 15 e-mails ou 20 e-mails, sei lá, ou um monte de mensagem. Quando você vai ler com aquele olho, se você não tem um tempo de dar uma descansada, às vezes você coloca, você dobrou uma palavra, você colocou um espaço a mais, você tem um que fica a mais na palavra, tem um acento que faltou, alguma coisa assim. E aqui isso é uma coisa que eu uso muito, assim, né? Pedir para revise a gramática disso daqui, veja se tem alguma coisa errada e me aponte aonde está o erro, tipo, em negrito, assim, para eu ir lá e trocar no meu documento. Não sei se esse seria o melhor caso, mas esse aqui eu uso bastante, assim, né? Para fazer revisão. Para substituir palavras, depende muito, assim, eu gosto muito de usar aquele site lá do dicionário de sinônimos, né? O sinônimos.com.br, eu uso bastante. E a não ser que eu queira, assim, eu tenha alguma ideia, por exemplo, eu preciso de uma palavra, sei lá,
que rime com tal palavra e tem esse significado. Então me deu uma lista aqui, daí vai lá e tem ele me dá uma lista de opções, mas é realmente um trabalho mais consultivo, assim, né? Mas eu também não uso tanto aqui. Eu aqui colocaria também, né, de uso como um dicionário ou uma enciclopédia. Ou até para fazer pesquisa, né? Alguma coisa assim, né? Sim, exatamente, porque no meu caso, eu uso muito esse nível também. Assim, por exemplo, eu escrevendo uma newsletter, teve uma, eu não lembro qual exatamente, onde eu vou explicar a origem de uma palavra. Eu sei que eu usei isso, assim, tem muitas newsletters, né? Que, para quem não sabe, pessoal, ano passado eu tinha newsletter, ali eu precisei pausar, e este ano foi que retomei. Só que eu perdi esses textos anteriores, então minha memória está confundindo os textos antigos com os textos atuais. Mas eu sei que eu fiz uma news onde eu comecei explicando com a etimologia de uma palavra em específico. Hoje não lembro a palavra, desculpa. Só que, para saber a origem, ali fui para a inteligência artificial. Falei, qual que é a origem etimológica dessa palavra? Uhum. E ali, já lembrei. Não foi uma newsletter, não. Foi um post que eu fiz no Instagram falando de manipulação e persuasão. E eu fui na definição etimológica de um e de outro. Então, qual que é a diferença entre manipulação e persuasão? Agora, tenho uma ideia da próxima newsletter agora. Vou fazer o texto. Porque, assim, não sei. Não, e, gente, não é que nós vamos lembrar de tudo, tá? Então, eu sei que eu ouvi essa definição em alguma parte, mas eu esqueci. E no Google, poderia ter ido no Google, né? Mas, que estava ali na mão era o ChatGPT. Perguntei, me diga a definição entre um e outro. E depois, ok, qual seria a diferença? E manipulação e persuasão, né? Nessas duas palavras. Mas ali me deu um panorama. Eu pedi especificamente que não coloque opiniões assim, como se fosse um humano, não. Que me entregue os fatos. Qual que Sim. significa as duas palavras em latim? Qual que era o uso das duas, não sei o quê, tá. Uma enciclopédia. Sim. Com E essa no informação, caso, a escrita aconteceu contigo, né? Perdão? A escrita aconteceu contigo, não foi um segundo prompt que Sim, você sim, colocou e colocou assim, agora com base comigo, mas nisso, eu uso escreva muito uma como newsletter, dicionário né? e enciclopédia. Revisão gramatical também. Eu sou mais teimoso, sabe? Eu sou mais teimoso. O pessoal tem que saber ali que até teve isso, né? Que eu pedi para a IA revisar o papo, né? Eu peguei a transcrição do primeiro episódio deste podcast. O primeiro episódio, eu peguei a transcrição, peguei as anotações do André e das minhas, enquanto a gente estava fazendo o projeto, juntei tudo. E eu botei para o chat GPT e coloquei: você reconhece quem é André e quem é Christian? Quem sou eu? E o desgraçado reconheceu. O André falou isso e aquilo, o Christian falou isso e aquilo. Tá, beleza. Agora, qual que será a diferença entre ele e eu? Basicamente, o André tem a resposta completa. Mas basicamente falou, o André é um sacerdote do marketing. Tem um tom quase sacerdotal. Ele é calmo. Ele vai dar um equilíbrio. E o Christian é a voz da como é que é? Ele se incomoda com, como é que falou? Ele se incomoda com a estrutura, basicamente falou, ele se incomoda com a estrutura que tem a sociedade hoje, se incomoda com que não se respeita o artista, uma coisa assim, tipo, me falou que eu era um anárquico, que eu era o mártir anárquico, que eu vou queimar um prédio. E pior que é verdade, assim, eu sou um artista, eu me sinto um artista, né? Eu me sinto assim, eu reconheço isso, é minha culpa. Então, quando eu peguei para a inteligência artificial, né, fazer essa revisão e tudo, ali é interessante porque me deu ideias para eu continuar trabalhando. Para, cara, realmente, eu tenho isso. E
na hora de, por exemplo, fazer o podcast, ou na hora de falar com o André sobre as pautas e tal, facilitou muito. Porque eu peço para ela analisar. De novo, é uma enciclopédia, um dicionário ali de emoções, talvez, mas para poder entender melhor. E muitas vezes com mais clareza, com mais velocidade do que, por exemplo, a gente teria chegado nesse mesmo resultado, seja, com mais 1, 2 semanas. Ali a gente tira uma tarde. E aqui acho que você já puxou um pouco, né, o terceiro nível, que é usar a inteligência artificial para ter ideias, né, e aqui varia muito dos inputs que você dá, né, então, por exemplo, o Christian deu um exemplo aqui da gente jogar transcrição, jogar materiais que a gente colocou, e aqui meio que é como se você tivesse uma conversa, né, com a inteligência artificial, você não sabe necessariamente o que você quer, mas você precisa ter algumas opções, né, tipo, então você usa a inteligência artificial, aqui era o que a gente costuma falar de sair do 0 para o 1, né? Tá. Sim. Não, peraí, desculpa aí. Lembrei porque eu estava no exemplo de que você era sacerdote e eu era anárquico, porque eu sou teimoso e eu quase não uso IA para revisão gramatical, e eu não sou brasileiro. Eu não sou brasileiro, português não é meu idioma nativo, por isso que meu sotaque é meio esquisito, por isso que a minha newsletter se chama Redação com Sotaque, justamente por isso. E, cara, eu deveria usá-la para revisão gramatical, e não uso, não sei por quê. Eu acho uma não boa. É para me gabar, não, mas não sei, eu vou lá e jogo ali, depois é que eu uso o método de revisão do André, eu dou publicar. Uhum. Depois de ler, é que eu vejo, cara, essa construção aqui tá errada. Cara, eu tenho esse erro. Cara, a linha que eu penso para revisão, e realmente, a revisão gramatical ajuda muito. Mas, assim, vai de cada quem, né? Cada quem vai usar a ferramenta do jeito que é. Só mencionando esse ponto, de que o André vai ser mais cuidadoso. Eu sou mais teimoso, assim, vou e joga para frente. Vai direto, né? Esse próximo nível, voltando aqui para a lista do Jensen, né? O terceiro nível é usar a inteligência artificial para ter ideias, né? E aqui eu adoro isso daqui quando você tá naquele dia assim. Eu não sei se as pessoas têm, mas às vezes você tá muito cansado. Eu falo assim: meu cérebro virou uma batata agora, assim, eu não consigo pensar em nada, e assim, nossa, eu fico cansado. Hoje de manhã, depois, ali perto do meio-dia, eu tava meio assim, eu tava, meu Deus, hoje eu não consigo fazer, me dão qualquer coisa para fazer hoje, vai ser triste. E aí, antigamente, como que você fazia, né, para curar isso? Você saía de casa, você ia tomar um banho, você ia comer alguma coisa, você dava uma esparecida. No episódio 2, né? No episódio passado, sobre a produtividade, que atacado é sair, tomar um banho. E agora o que você faz? Você vai lá e digita no chat GPT assim, eu preciso de ideias para fazer tal coisa e tudo mais, né? Então esse é você usa a inteligência artificial para ter ideias. Aqui eu uso bastante. Aqui, normalmente, quando eu tenho, por exemplo, fazer anúncios, banners, assim, eu gosto bastante de usar essa porque eu gosto de pensar sempre primeiro nos títulos, né? Então, numa conversa, às vezes, você vai chegando, sei lá, em 100, 200 títulos, não é muito difícil de você chegar numa quantidade dessa, e você vai pegando as opções, isso aqui eu gostei, agora eu quero mais nessa linha, ou eu vou transformar isso, vou utilizar essa palavra, não sei o quê, e aqui eu acho um uso muito bom, assim, da IA generativa, mas é aquilo lá, né, é separar o joio do trigo, porque vem muita porcaria, mas você consegue expandir também, né, o seu pensamento. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu estava era um processo seletivo, se poderia dizer, né? Afinal, não acabei trabalhando, mas assim, era trabalhar para um perfil daqui da cidade, para fazer os roteiros dele, né? Um perfil de divulgação de restaurantes, de dicas, de achados da cidade. Eu imagino que na cidade de vocês, no Sorvete, deve ter alguém que é o influencer referência, que tem um perfil só indicando restaurante, só indicando loja e dessa coisa. Aqui está esse perfil ainda, e me chamou para fazer um teste, né? Ali, para fazer os roteiros. E ele falou, senta comigo que eu vou te mostrar como é que eu faço. E ele estava usando, era nesse nível ali. Todo vídeo é um showroom do restaurante. Então, é só mostrar as coisas, né? Mas agora vamos sentar
pegar vamos mencionar sobre a promoção, vamos mencionar sobre caso no restaurante, sobre esse prato, sobre isso e tal e tal. Mas ali ele estava escrevendo, jogava para IA, ele pagou para ter um agente e jogando na IA, voltava e jogava e voltava e jogava. Mas assim, chegou uma hora que eu me estava desesperando ali, porque eu falei, cara, faz tá. Nossa, que legal, que olha, é melhor que a IA. Não, é que são coisas assim que me estava me desesperando, porque eu falei para ele, usa a construção em três. Assim, o André sabe dessa regra, do tricolo. Não é uma regra, né, mas é um estilo aqui. É melhor você agrupar as coisas em três. Sangue, suor e lágrimas. Três. Três elementos, assim, você lembra muito mais. Ele queria fazer essa frase de impacto, mas ele botou tipo uns 7 elementos. Depois uns 5 elementos. Eu falei, cara, reduz para 3. Tá. Aí eu nunca ia dizer para ele isso. Usa um tricolon para melhorar o ritmo dessa frase. Nunca ia falar isso. Mas eu estava do lado dele. Eu falei, vai, testa. Ele falou, cara, ficou bem, legal. Afinal, eu não consegui ficar no projeto por outras razões. Mas, assim, tipo, ele não é redator. Ele estava usando IA para ter ideias. E meio que no seguinte nível, que a gente começou IA 0, IA 1, IA 2. Agora, o seguinte nível seria IA 3, que seria IA sendo co-criador. Mas, assim, ele estava perdimos, assim, meia hora só para 20 palavras de roteiro. Então, se você quer ir para ter ideias, como disse André, precisa saber separar o joio do trigo, precisa saber a ideia que você vai pegar, a frase que você vai usar. Às vezes você vai usar uma frase e vai ter que reformular a ideia, mas isso foi, tipo, o suficiente para você trabalhar. Então, ficar de olho nessa parte, né? Você vai ter a ideia, mas tudo que faz a IA é maravilha. Tem que saber identificar o que não presta. Esse terceiro nível, né, que é a IA como co-criadora, esses dias eu até estava pensando assim, né, o que realmente é o nosso trabalho de escrever? Por exemplo, escrever na mão? É escrever no digitar? Porque às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu tenho um e-mail para escrever. Cara, eu já me vi várias vezes ligando o microfone, mandando um áudio de, sei lá, 5 minutos, por exemplo, para o chat GPT e falando, cara, eu quero escrever um e-mail e ele vai ter o título assim, o subtítulo assim. No primeiro parágrafo, eu gostaria de começar com uma frase que é mais ou menos assim, e daí eu gostaria de desenvolver isso nesse argumento. Aí eu vou deixar uns espaços aqui, porque eu vou colocar umas fotos de uns depoimentos. Depois disso, eu quero falar sobre tal coisa, quero mencionar essa escassez de desconto, eu quero fazer tal coisa. Então, assim, eu narrei em voz alta, né? Pensei em voz alta aquilo que eu gostaria de escrever e eu joguei para a inteligência artificial, ela me deu um resultado. Com base nesse resultado, eu trabalhei em cima. E isso eu fico me questionando assim, né? Tá, isso eu colocaria que é um texto totalmente criado por IA. Isso aqui é um texto que eu criei, a IA foi a minha, como se fosse a minha datilógrafa, que ela pensou, ela escreveu uma coisa que eu pensei. Mas enfim, eu não digo que a IA aqui não foi uma co-criadora, né? Porque eu tenho uma ideia que às vezes na minha cabeça tá enosada, não tá muito clara, e só por falar, eu acho que isso é um bom exercício, inclusive, quando você tá confuso, né? Você falar em voz alta ou escrever as coisas, isso te dá uma clareza boa sobre o que você tem que fazer. Mas assim, você pode hoje falar para uma inteligência artificial e ela vai lá transcrever o teu áudio, vai transformar aquilo em algum texto que você vai trabalhar em cima. Então, assim, eu acho que esse é um bom... Eu uso bastante isso quando eu tenho que fazer, por exemplo, sei lá, um e-mail de vendas ou alguma coisa assim. Então, que a IA vira uma co-criadora mesmo, né? Ela tá lá, eu dou os inputs, a forma como eu julgo que tem que ser necessário. Então, se eu tenho que fazer tantos e-mails, eu sei exatamente o que precisa ter em cada um, eu sei como que eles devem ser, o que eles devem contar. É aquilo que o Fábio comentou, né? Eu dou o input,
a IA vira minha alavanca aqui, né? Eu faço com mais velocidade, consigo atuar assim, né? Então, esse nível seria o nível 3. Acontece contigo aí também, Christian? No meu caso, eu vejo que acontece muito quando eu trabalho para outros. Assim, quando eu trabalho para outros, quando eu trabalho para terceiros. Quando eu trabalho para mim, né? Quando eu faço a minha newsletter pessoal, o meu Instagram pessoal, eu só chego até o nível A2. Passo pelo IA0, IA1 e A2, né? Usar a IA para ter ideias. Já neste nível, IA3, onde a IA pode ser considerada co-criadora, eu uso muito mais para os outros clientes, para os projetos de terceiros, porque muitas vezes não temos tempo, assim, para Sim. sentar e ver a dedicação de cada e-mail de carrinho aberto. Tipo, eu vou revisar aqui cada vírgula do post que diz faltam 7 dias para o evento. Esteja bem colocado. Cara, não dá para você, porque assim, se você só vai informar, essa daqui é uma dica para quem trabalha com, assim, que faz seu próprio marketing ou faz sua própria copy. Existem níveis de intenção de copy. Então, quanto mais direta é a copy, você está só informando. Esse é o preço, esse é o desconto, é isso, aquilo. Bom, acabou. Quanto mais indireta, você, então, está escolhendo um caminho um pouco mais longo. Por exemplo, se você quiser aumentar a sua fama, ou seja, esse conceito eu vi no Arquitetura de Anúncios também do Jensen, né? Por isso que ele é o nosso guru. Ele mostra ali 6 objetivos, 6 intenções de uma copy. Então, temos informar, temos sugerir, temos depois aumentar a fama, depois temos aumentar a interação, ou assim, a interação com engajamento, né, seria a palavra. Depois temos ressignificado e por último temos educação. Então são 6 níveis. Ali, se você faz um post de educação, por exemplo, você só quer educar a pessoa e tal, explicando um conceito, ali muitas vezes você vai precisar de uma IA para saber como começar a falar dessa tese, como começar a falar desse argumento. Porque se você só precisa fazer um texto de vagas abertas, inscrições abertas, pronto, para que você vai usar IA? Não faz sentido. Mas se você precisa, eu quero fazer um texto de inscrições abertas. A big idea do lançamento é que, não sei, fazer 6 em 7 é possível. Vou pegar a big idea da fórmula de lançamento. Fazer 6 em 7 é possível. Me dê 5 operações de texto de 100 palavras cada um para usar em mensagens. Isso daria um prompt, tá? 5 operações de texto para mensagem de inscrições abertas. Essa é a tese, esse é no público. Leia ali o meu documento com a pesquisa do público. Pronto, ali ela vai te gerar 5 opções de textos, cada um de 100 palavras, mais ou menos. E você vai pegar ali, aí vai ser co-criador, assim. Vai ajudar muito, porque vai acelerar. O André sabe disso também, né? Você não está vendo aqui, mas se você está ouvindo no Spotify somente, ele está careca, já, porque saiu de um lançamento aqui, e está entrando em outro, eu que estou ficando com mais cabelo que ele. Se você está vendo aqui no YouTube, a piada não faz sentido, mas só faz sentido no Spotify. Essa só faz sentido no Spotify mesmo. Vamos seguir aqui. Ainda faltam 2 níveis, né? E como deu para ver, o nível 0 é zero inteligência artificial, e o nível 4 e o nível 5 são os níveis que você mais usa inteligência artificial, né? Então, no nível 4, a ideia aqui é que todo o trabalho é feito pela IA e o teu trabalho é só ser um padrão de qualidade. E no nível 5, ele é uma coisa assim que você só dá o input. O que sair pela IA, você vai lá e copia e cola e você usa isso daí. E eu vejo que, normalmente, quando o nível 4,
eu acho muito bom quando você, por exemplo, quer reaproveitar um conteúdo. Então, sei lá, Sim. a gente pega a transcrição disso daqui, joga numa inteligência artificial e Sim. vamos pensar em posts com isso aqui. Cara, isso aqui é muito bom, porque É. você já teve esse trabalho intelectual, a gente já teve o trabalho aqui de fazer o podcast, por exemplo. Então, assim, você vai lá e vê o que tá bom ali, você aproveita o que tá bom e, beleza, agora eu vou utilizar isso aqui para fazer uma newsletter, um post, uma coisa assim. Então, isso aqui eu acho legal. Agora, o nível 5 eu acho meio complicado, só que ao mesmo tempo eu acho que é o que as pessoas mais querem, né? Volta e meia você vê assim, não, você compra esse agente aqui, que nem você falou ali do cara aqui de Joinville, né? Compra esse agente, você só vai apertar um botão, ele vai te dar o teu conteúdo pronto, você não vai ter trabalho nenhum, é só copiar, colar e deu certo, e você vai vender, vai ter engajamento e não sei o quê. E aí, assim, né, esse aqui, por exemplo, o nível 5 é um que nunca acontece, né? Eu, pelo menos, nunca pego nada da IA e só Não, copio lá e eu também deixo não. assim. Assim. Então, já não funciona. O nível 4 eu acho muito bom para reaproveitar conteúdo. Isso eu Sim, acho isso legal. com ghostwriting, por exemplo. Eu trabalho com ghostwriting com vários projetos, né? Mas qual que é a base? O especialista, ele já faz uma aula, ele já dá um vídeo onde ele botou tudo, né? Sangue, suor e Sim. lágrimas, né? Ele botou tudo ali, tá? Ali, cara, vamos aproveitar isso e vamos fazer um post mais pequeno, superficial. Sim. 5 slides, pronto. Ali funciona de maravilha, porque já está respeitando o tom de voz do especialista. E é assim, gente, também o tom de voz é necessário você cuidar disso, tá? É bom você criar um manual de tom de voz. Se você está trabalhando para outra pessoa, que esse projeto tenha seu tom de voz, porque você vai precisar usá-lo muito, porque a IA, ela acaba algumas coisas esquecendo. E você precisa lembrar, olha, não é esse tom, não é isso, tá, beleza? Então, é muito perigoso ali essa região de ir a nível 4, nível 5. Nível 5 não uso. E, por exemplo, mesmo que às vezes você tenha um documento bem estruturado, assim, né? Por exemplo, sei lá, eu trabalho com o Pedro Sobral, a gente tem um acervo de lives, conteúdos e o que ele fala, um manual de tom de voz, assim, gigantesco, né? Então eu consigo treinar uma inteligência artificial muito boa, assim, para o tom de voz dele, por exemplo, para fazer algumas coisas. Só que você, no dia a dia, você sabe, cara, essa palavra aqui ele não fala, mesmo que no tom de voz isso se encaixe, você pensa assim, cara, isso aqui não dá para ir, esse tipo de maneira, assim, tá sendo agressiva demais, que é uma maneira que a pessoa não falaria nessa condição. Então, assim, mesmo você treinando muito bem, tem que ter esse aspecto humano, assim, né? Então, isso eu acho que é bem legal. Sabe onde eu uso? E assim, agora que eu lembrei, nas imagens. Se eu dou um prompt, Bom. eu recebo uma imagem que eu gostei, como eu sou zero Photoshop, não sei. Cara, eu sou muito conformista ali. Não gosto, assim, tipo, receber a imagem pela inteligência, tá ok, vou usar isso. Mas, se eu fosse designer, eu teria que mexer em alguma coisa. Meu irmão, por exemplo, ele é designer. E ele faz justamente esses ajustes. Ele faz correção de cor, faz correção que fica muito melhor. Muito melhor do resultado que tem em IA. Então, assim, também depende da área, né? No nosso caso, trabalhamos com escrita. Não usamos IA 5, mas para outras áreas, tipo imagens, provavelmente sim. Agora, para um designer, talvez com um texto, talvez ele não sabe reconhecer um bom texto e tem que se conformar com IA 5. Mas com geração de imagens, ele vai saber. E ele vai saber, cara, não é isso, não é isso, é isso. Ele vai saber adaptar. Então, veja que voltamos ao começo. Depende do contexto da sua profissão, da sua área. Inclusive fazer imagens, às vezes, quando você quer explicar para um designer, você dá uma imagem que você criou com uma inteligência artificial, facilita muito o trabalho da outra pessoa que vai trabalhar o que você escreveu, sabe? Então, eu também sou um zero à esquerda. Eu brinco que eu sou um designer frustrado, assim, eu gosto da área, eu me interesso, mas eu não sei fazer nada, assim, nem os boneco palito eu consigo fazer, né? Então, para mim, a inteligência artificial é uma maravilha. Fazer imagens, assim, eu acho o máximo. Só que também, às vezes, dá um trabalho desgraçado, né? Para conseguir fazer. Mas, enfim, acho que deu para passar bem, assim, né? Os níveis que a gente utiliza, indo do 0 até o 5. Acho que a gente não demonizou nenhum, o que me deixou bastante feliz, e que a gente usa
esses níveis dependendo do contexto do que a gente precisa fazer, né? Eu acho que essa é vamos dizer, a lição, assim, do que está por trás desse episódio, né? Também vale a pena, né, o nome do episódio, do programa, do podcast, na realidade, né? O contexto não é por brincadeira, né? Porque isso aqui realmente importa. E agora, chegando na última parte, né? Acho que vale a pena falar rapidinho, né? O que a gente acha que vai ser daqui para frente, né? O futuro do trabalho com base na IA. Eu espero que tenha ficado claro que nós não somos esses pessimistas, né, que o mundo fala, assim, porque talvez a gente seja um pouco ingênuo, mas a gente dá muito valor para o que é humano, né? Acho que tem coisas que só o ser humano consegue fazer, vamos dizer, com qualidade. E também tem algumas... O ser humano eu acredito, assim, que ele é mais complexo que qualquer modelo de inteligência artificial, não importa se tem 70 bilhões de parâmetros. O ser humano tem uma alma, ele tem um universo dentro dele que é mais complexo, mais interessante, mais instigante que qualquer tecnologia. Então, eu acho que isso traz uma certa segurança, sim, mas a gente vai ter que se adaptar. Isso eu acho que não tem a menor dúvida, né? A gente vai ter um trabalho também de adaptação aqui. E eu pensando assim, como eu vejo, né, o futuro, eu acho que a primeira coisa, a gente até já mencionou, é que assim, antigamente escrever bem era uma habilidade que você deveria treinar, né? Você tinha que escrever bastante, ler bastante para escrever bem. E digo escrever bem no sentido assim, de uma maneira que outra pessoa consiga entender o que você está falando. Quem já trabalhou com atendimento ao público sabe como é difícil às vezes entender o que alguém quer falar no WhatsApp, né? Então, nem sei se as IA conseguem traduzir isso, porque tem um pessoal muito confuso. Mas só que isso é uma habilidade que hoje em dia já está nivelado, né? Você pode, o chat GPT escreve bem, você consegue entender o que está ali, né? Não escreve, sei lá, não é um grande autor de ficção e tudo mais, mas você consegue entender, né? Então, se a escrita não é mais uma habilidade que vai diferenciar uma pessoa da outra, vamos dizer, pensando, e aqui não estou falando de, sei lá, eu nunca vou ser um Dostoiévski, por exemplo, porque eu sei usar o chat GPT, não é nesse nível. Mas antigamente, por você ter um bom português, isso já deixava mais fácil você conseguir um trabalho numa área de marketing. Hoje em dia, isso já não é mais tão não necessário, né? Você tem um chat GPT e tal, não precisa mais. Então, que habilidades que a gente tem que desenvolver ou a gente precisa ter além da escrita? A primeira que eu coloquei aqui é o gosto. E assim, acho que gosto se discute, e acho que é importante saber que o profissional que vai ter contato com as coisas de inteligência artificial, ele tem que saber o que é bom, o que é ruim, e saber por que aquilo é bom, sabe? Então, eu acho que a gente vai precisar pensar no gosto como uma skill mesmo, assim, né? Eu preciso saber distinguir o que é bom e o que é ruim que a inteligência artificial passa para mim. Porque senão vai acontecer aquilo lá, você vai pegar ali no nível 5, você vai fazer um prompt, pegar o resultado e jogar no coisa e pode ser uma porcaria, né? Então, acho que essa é a primeira habilidade. Quer falar da segunda, Christian? Sim, eu só mencionando ali sobre o gosto, vou repetir o que falou o André. Gosto se discute, sim. Se não se discutisse, então você diria que adora o fígado. Muita gente fala que adora o fígado. Eu gosto. Aprendi a gostar, mas, assim, se você não gosta de alguma fruta, de alguma comida, significa que você tem um gosto. E muitas vezes, se você vê uma pessoa que ama, adora o fígado, você vai ver com um cara meio estranho. Porque então você está discutindo o gosto. O gosto você discute, sim. E com essas coisas parecem banais, mas tem outras coisas onde é necessário discutir o gosto bastante, né? A arte, por exemplo. A segunda parte é a estratégia, que se não existe mais diferenciação na execução, assim, porque todo mundo executa igual, aqueles que tiverem as melhores estratégias certamente vão sair na frente. Lembre-se, estratégia. Não lembro se a gente mencionou no episódio 1, no episódio 2. Eu acho que foi no episódio 1. Acho que foi no primeiro. No primeiro, né? Onde falamos que a estratégia é o conjunto de decisões que você toma. Ou seja, aqui está conectando com o gosto também. Você precisa saber o que é melhor para o contexto do projeto que você está. Então, muitas vezes, uma decisão estratégica
ela tá batendo de frente com outra decisão que também vai ser beneficiosa, mas você não pode tomar as duas decisões, não pode ter os doicismos, você não pode sofrer disso neste caso, você precisa escolher um caminho. Então, as pessoas que sabem pensar em estratégias que vão, ou no melhor caminho, são as que vão sair na frente. Sim. Por exemplo, aqui tem, só para ter uma ideia, né? Você sabe definir oferta, você sabe criar produtos, pensa na parte macro da campanha, você pensa em aquelas coisas bobinhas, assim, bobinhas entre aspas, que vão fazer total diferença, que os concorrentes não estão fazendo. Você vai sair na frente. Sim, não, com certeza, eu acho que isso é bem interessante e bem importante a gente falar, porque lembra o que a gente comentou no primeiro episódio, né? Que eu acho que às vezes as pessoas têm uma noção assim, que achando que, sei lá, marketing ou copywriting é, sei lá, palavras mágicas que você digita e meio que você acessa um conhecimento oculto e aí você vai persuadir as pessoas a fazer qualquer coisa que você quiser. E na realidade tem toda essa parte por trás, né? Tem a estratégia de produto, estratégia de campanha, as emoções que você quer evocar. E assim, beleza, você pode pedir para o ChatGPT criar isso para você, mas assim, quem vai ter mais o resultado mais certeiro, se você estuda, com certeza vai ser você, porque você conhece. Até o outro ponto, né, que é a outra habilidade que a gente tem que desenvolver, né, que é você tem que aprender a analisar o contexto das coisas, sabe? Isso também é uma habilidade. Eu acho que muita gente no digital aprendeu com prejuízos a importância que é você analisar o contexto, porque as pessoas aprenderam a fazer uma fórmula, seguir uma fórmula lá para fazer um lançamento que tinha que fazer, falar tal coisa no e-mail 1, falar tal coisa no e-mail 2 e fazer uma sequência assim, e foram vendo que cada vez mais eles investiam mais, começavam a vender menos, e aí, poxa, por que isso, né? O contexto mudou, isso a gente falou bastante no primeiro episódio, né? E, pô, se você vai usar uma inteligência artificial no seu projeto, ela não sabe o contexto que está acontecendo, ela não sabe quais foram as reclamações que apareceu no seu suporte, ela não sabe se teve uma notícia que saiu agora há pouco, por exemplo, sei lá, que mudou a percepção das pessoas sobre algum player importante do mercado digital que não dá para você não falar. Então, assim, você tem que analisar esses fatores externos ali, esse contexto que está envolvido no seu projeto, e talvez o seu trabalho também seja colocar isso na inteligência artificial para que ela pense isso para você, né? A gente até recebeu um artigo lá no grupo do Rafael que era justamente isso, que as empresas estavam começando a contratar os engenheiros de contexto, né, que eram os responsáveis por fornecer esse contexto específico para as inteligências artificiais criarem algumas soluções, e não sei, né, vai que esse seja o futuro do copywriter aqui, né, seja se tornar é provável, mas ainda assim, por exemplo, mesmo no mercado que está tudo industrializado, ainda vai existir o artesão. E o artesão Sim. vai terminar cobrando mais caro. Então, você vê, você pode ter uma bolsa feita completamente por robô, costurada por robô, onde o tecido foi cortado por um robô, tudo foi feito por um robô, o acabamento foi feito por um robô. A única coisa que fez um humano foi só botar a matéria-prima, porque ainda não tem um robô que leve a matéria, o tecido e tal, papapá. E no final saiu o produto, saiu uma bolsa. E você vai ter uma bolsa costurada à mão, você vai ter uma bolsa com tecido escolhido à mão. Hoje em dia, a bolsa artesanal é mais cara do que a bolsa industrializada, produtizada. E é como todo, assim, você vê hambúrguer gourmet. Hambúrguer gourmet mais caro que e tem mercado, hambúrguer né? de McDonald's, por exemplo. Então, aqui a gente não está falando o que é certo e errado, tá? A gente não está falando se é certo ou errado. Não. É que, como falou André, se no futuro começa a ser essa tendência de que existe o engenheiro de contexto, né, o copywriter vai ter que assumir essa posição. O copywriter que souber escrever vai poder cobrar mais caro, porque Sim. vai sair na frente. Assim, um engenheiro de contexto que saiba escrever e aquele que não sabe escrever,
o que sabe escrever vai receber toda a matéria-prima que recebeu o ChatGPT e, por exemplo, ou qualquer outra inteligência artificial, e vai produzir mesmo assim. E vai ser, mas ele é um capital humano, ele é uma máquina, um ouro andante. Então, as empresas vão valorizar mais essa pessoa, né, que tem um melhor critério. Uhum. Acho que era isso, né, Christian, para nesse episódio. Deixa eu passar aqui pela pauta de novo, só para ver o que a gente falou. A gente começou falando de como a inteligência, a gente começou com uma discussão, né, se a inteligência artificial vai acabar com o nosso trabalho ou não. Acho que saímos com uma visão bastante positiva, que ela vai mudar. A gente viu aquela escala dos 6 níveis de uso de inteligência artificial, né, propostos pelo Chanson, como a gente utiliza isso no nosso trabalho como copywriter, marqueteiro, estrategista aqui, também foi acho que bem legal. E agora no final, né, as habilidades que a gente acha que a gente precisa desenvolver para trabalhar melhor com a inteligência artificial, né, o gosto, a estratégia e o contexto. Acho que foi um programa bem bacana. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Christian. Vamos para o encerramento, para nossas frases e indicações. Certo. Eu só vou mencionar mais uma coisinha ali que eu lembrei, só para dar um exemplo concreto, né, sobre a mudança do contexto. Está acontecendo aquela notícia de que Itália não está reconhecendo a nacionalidade para bisnetos italianos, só filho e neto. Eu acho mais ou menos essa notícia. É isso aí. E muitas agências de trâmites, né, que para pegar a dupla cidadania, né? Isso, que facilitam a cidadania italiana, estão sofrendo. E eu vi uma notícia de alguém, né, alguma autoridade ali, que falou que é possível que esse mercado desapareça por essa mudança de lei no contexto. E nós temos um colega que trabalha como um especialista ali dentro do copycraft, trabalha como especialista, então ele também apresentou esse problema, é algo real. Né? Até professores de italiano, né, também. Os professores de italiano, por exemplo. Então, você para pensar, não é uma coisa você levar, como chama? Levar na brincadeira, ou levar, isso não tanto faz. O contexto importa, gente. Por isso é que o podcast se chama assim. Não é por assim, porque chama um nome legal. O nome é legal, mas a proposta é: você não pode pensar que as coisas são no mundo perfeito, o mundo muda, as coisas mudam, o contexto muda. Então, assim, eu pessoalmente queria que você se tatuasse isso na testa. O contexto vai mudar, sempre. Se você não souber se adaptar a esse contexto, adeus. Assim, hasta luego, meu querido amigo. Você não vai sobreviver muito tempo, assim. Precisa saber ler o contexto. Tá certo. Bom, gostei, e realmente esse é um caso bem interessante. Eu estou feliz porque eu consegui a minha cidadania antes de mudar esse negócio. Então, não estou impactado. Minha esposa, coitada, não vai ter a mesma sorte. Então, vai fazer o quê? Mas, enfim, vamos encerrar esse episódio. Normalmente a gente encerra, né, os episódios com uma frase, com uma indicação. Então, vou começar com a minha frase aqui, vou falá-la e não vou explicá-la, e vai ficar por assim, que é: golfinhos também falam, mas não escrevem literatura. Esse é o meu resumo do episódio de hoje. Christian, você? A minha é: acabou-se o tempo de pensar com lógica. Agora temos que pensar com criatividade. Eu gosto que o Christian é muito mais vendedor que eu, né? Então, se você quer pensar com criatividade o seu negócio, né? E não falar uma bobagem dessa que nem eu falei dos golfinhos, e quer a nossa opinião para pensar com criatividade o seu negócio, tem o link aí para chamar a nossa consultoria. Acho que foi um bom episódio. Eu vou deixar 2 indicações aqui, nenhuma é um livro, mas são de pessoas que eu gosto muito de ler, né? Um artigo do Cal Newport, que eu li alguns anos atrás na revista New Yorker. A tradução que eu fiz é: que tipo de mente o ChatGPT tem? Você vai procurar, vai ter o link aqui embaixo, né? Mas é um artigo bem didático em que ele explica como funciona as inteligências artificiais generativas. Está em inglês, mas acho que você consegue traduzir ali no Google Tradutor se você quiser. Mas é um artigo bem interessante que ele mostra como isso funciona, e ele tem uma visão, a gente tem uma visão muito parecida com o que ele fala a respeito do trabalho.
E é o outro artigo que eu trago, esse aqui acho que deveria ser quase um e-book, porque eu levei acho que uns 3 dias para conseguir ler, que é a newsletter O Futuro do Copywriting, do Rafael Chenson. Ela deve estar sobre um paywall ali no Substack, mas se você não assina o Rafael, você está perdendo. A gente não está ganhando comissão ainda por indicar assinantes para ele, para entrar no precisaria cobrar afiliado, né? Quem sabe nos planos futuros de monetização aqui do podcast a gente tem um acordo com o Rafael, mas é um texto muito bom. Isso que a gente fala sobre gosto, sobre muito do que a gente pensou, tá ali também. Então, essas minhas 2 indicações, o Cal Newport e o Rafael Chenson. Cara, R$9 ali o artigo. Você pode pagar R$9, leu e aproveita o material ali, né? Então, eu acho barato. As minhas indicações eu já falei aqui no podcast. O Fábio, que, assim, eu tô meio enviesado porque eu trabalho com ele, mas você já ouviu o André. Ele parece ser uma pessoa que sabe do tema e realmente é. Ele se chama Fábio Caprara. Vou deixar aqui o Instagram dele. Ele é bem low profile, então, assim, tipo, ele abriu a mentoria dele, tem alunos sem ter o primeiro post pronto. Agora que ele vai começar. Mas, assim, eu vou tentar convencer ele para produzir algum conteúdo no Substack, no YouTube, para ele falar mais disso. Mas, assim, só para você ter no radar ele, de que ele vai começar a falar mais sobre essa opinião, né? Opinião um pouco mais sóbria sobre inteligência artificial e não com um hype exagerado, assim, sensacional, de que ela vai mudar, vai acabar o mundo, vai destruir, ou vai ser Alice no País da Maravilha. E a segunda indicação é o livro que eu falei lá no começo, Alquimia, né? Alquimia, do Rory Sutherland. É excelente. Esse livro é tão bom que eu acho que ele merecia um podcast só sobre ele, porque é um livro muito legal. Precisa, acho bem legal. Porque apresenta muito, assim, fala de contexto também. E ele bate muito nessa tecla de que se você não souber ler o contexto, o teu negócio não decola. E traz uns exemplos, assim, que eu fiquei de queixo caído. Assim, é um livro muito bom. Talvez, assim, não sei se ainda der para essa primeira temporada, talvez na segunda, mas um episódio falando desse livro em específico vale a pena. Então, acho que encerramos por hoje. Se você gostou do conteúdo, dá um like aqui, pode comentar no Spotify, pode mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, no nosso perfil pessoal, seguir as nossas newsletters, enfim, vocês sabem o que fazer, os links estão aqui embaixo. E a gente se vê na próxima, né, Christian? A gente se vê na próxima. Então, muito obrigado e até mais. Até mais, pessoal.